Férias e quimeras, Taquinho de Minas. Nascer em Coluna é um prazer. Amar Coluna é um dever. Prefácio. Os sonhos, fatos, personagens e lugares que compõem esta história são absolutamente verídicos. Situada no Vale do Rio Doce Mineiro, Coluna, meu berço natal, de onde eu saí aos 3 anos de idade para morar em Belo Horizonte, jamais deixou de ser a terra querida. Para mim, viajar em períodos de férias escolares para lá, percorrer as centenas de quilômetros que distam dela a capital, me era demasiadamente prazeroso. Pisar o seu chão, sentir o seu cheiro, aspirar o ar que a impregnava de pureza, tudo isto me dava a genuína sensação de um filho acolhido com afeição maternal. Cidade singela, terna, mas de uma sobranceira palpável, por cujas ruas eu corria liberto, em cujos campos e vales verdejantes encontrava a paz que brota de suas entranhas. Coluna, a doce e gentil mãe de pródigos e nobres filhos, fez-se senhora, sem, contudo, perder a mansidão de uma criança, nem mesmo os anseios da juventude. O tempo lhe trouxe comedidamente o progresso, mas não a privou de conservar inviolável a sua origem interioriana. Dentre os seus encantos, as flores são mais viçosas, os pássaros mais canoros, o céu mais azul, onde flutua a formosa lua e cintilam milhares de estrelas. Salve Coluna, que altaneira e feraz, dádiva do Criador, eu venero com a alma em êxtase, cujas terras tépidas hão de um dia cobrirem-me o corpo despido de vida. O autor. Parte 1. Nas ruas de minha cidade. Capítulo 1. A viagem. Era a década de 1970, quando nas férias do mês de julho eu fui para Coluna, minha querida terra natal. Morador de Belo Horizonte desde os 3 anos de idade, nem por isto jamais perdi o contato com a cidade onde nasci, com a qual sonhava constantemente, além de desejar com todo ardor torná-la parte indissolúvel da minha infância. Noite. Preparávamos para a viagem. Mamãe, meu irmão caçula Anjo e eu. As malas devidamente prontas, fechadas e ensacadas por papai, que tudo fazia sem a menor pressa, mas com absoluto capricho, encontravam-se empilhadas ao lado da cama. Olhando a bagagem da porta do quarto, indaguei: mamãe, para que as malas dentro destes sacos de aniagem? Por causa da poeira, para não sujar a roupa, respondeu-me ela, invariavelmente serena. Ó poeira, uma novidade para mim. Pensei, quase tudo inerente à Coluna era novidade para mim, como poeira e tantas outras que serão mencionadas no decorrer desta história. Taquinho, venha cá, por favor. Chamou-me novamente Natinha, uma irmã que cuidara de mim com imenso carinho e desvelo quando eu era menor. Oi, Dindinha, pode falar. Disse-lhe eu ao me aproximar, já sabendo que se tratava de mais um recado para outra comadre. Ela então pegou as pontas de seus lindos e compridos cabelos castanhos escuros e falou com solenidade. É que eu me lembrei da comadre, e por isto, quando você a vir, diga-lhe que a sua encomenda está comprada. Sim, Dindinha, pode deixar. Murmurei, certo de que me esqueceria da metade dos recados, já que era incumbido do 13º. À saída, outro fato que me chamou a atenção para tornar aquele momento que precedeu a viagem ainda mais inebriante foi a cena com minha irmã de Janeira. Morena e também de lindos e compridos cabelos pretos que, quando queria me dizer algo importante,
tinha o hábito de antes pousar de leve a mão sobre a minha cabeça. Ó, Taquinho, quando você conversar com alguém, fale bonito. Pediu-me ela, sempre confiante na minha inteligência. Funcionário meritório da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, Antônio do Rosário Silva, meu pai, fora transferido para a capital mineira, com o qual viemos algumas irmãs e eu. Em princípio, moramos no bairro das Indústrias, posteriormente em outro barraco no Barreiro de Cima, atrás da Clínica Médica Amico, de lá para o bairro JK, no município de Contagem, até retornarmos para Belo Horizonte. Partimos finalmente de lotação para a rodoviária, que à época era inegavelmente uma das mais bonitas do país. Na plataforma de embarque, aguardávamos pelos ônibus da aviação Tereza Cristina, que pontualmente encostava às 23h15, propiciando ao trocador tempo suficiente para colocar as malas no bagageiro e aos passageiros para se acomodarem nos seus devidos lugares antes de partir às 23h30. Bênção, papai, pedimos Anjo e eu em despedida. Deus os abençoe, respondeu ele com a sua voz macia e baixa. Olhei pela última vez para a lataria azul e amarela do veículo e li: Tereza Cristina. Quem será ela? Interrogava-me enquanto subia os degraus. Nunca soube. Ocupando juntos a poltrona do lado da janela, meu irmãozinho e eu observávamos papai se afastar no seu passo lento e curto até finalmente o perdermos de vista. Assentada na poltrona do corredor, mamãe tinha no colo uma bolsa da qual já retirara seu livro de orações. Enquanto ainda trafegávamos pela cidade, eu imaginava papai tomando novamente a lotação, chegando em casa e, na certeza de mais uma tarefa cumprida, deitando-se a fim de descansar para a labuta do dia seguinte. Itabira, anunciou protocolarmente o motorista. Mamãe, aqui nasceu o poeta Carlos Drummond de Andrade, disse eu, como aprendera na escola. Que maravilha! Exclamou ela, sem interromper a reza. Virei-me para Anjo, que já dormia profundamente, acomodado entre mim e mamãe. Enfim, o sono me venceu antes de chegarmos a Santa Maria de Itabira. Sonhei então que o ônibus se encheira de poeira em barras, tabletes, grãos, pasta e em pó. Incontinente, eu me levantei para ajudar dois homens usando blusa de veludo marrom a jogar tudo pelas janelas. Ufa, conseguimos! Exclamei, assentando-me outra vez. Capítulo 2. Em Guanhães. Chegamos à bela e evoluída cidade de Guanhães pouco depois das 5 horas da madrugada. Enquanto esperávamos pelo amanhecer na rodoviária, o frio que sentíamos doía-nos até os ossos. De pé à porta do recinto ao lado de Anjo, eu contemplava, encantado, uma Guanhães toda iluminada, fato que me surpreendeu sobremaneira, já que sempre concebera as cidades do interior mergulhadas no breu àquela hora do dia, tendo apenas como consolo a luz imprescindível do luar. Que lugar bonito! Exclamei sem parar de relancear os olhos. O meu padrinho de batismo mora aqui, informou Anjo, com as mãozinhas enfiadas nos bolsos da japona. De repente entrou na rodoviária uma família indubitavelmente simples, composta por 3 membros. O menino, ainda mais novo do que Anjo, após percorrer com os olhos o local inteiro, pediu para meu grande espanto: Mamãe, me dá um picolé? Ai, senti meu corpo gelar-se ainda mais nesse momento. Fitei Anjo que, encolhidinho, me pareceu igualmente congelado. O pai do garoto, usando botas e chapéu de palha, conversava distraidamente com o senhor ao lado,
contando-lhe que iam a Belo Horizonte para que o filho se consultasse com o médico de lá, já que o pobrezinho padecia de uma esquisita e constante falta de ar. "Ih, pode ser asma", arriscou o velho depois de um pigarro. "Mamãe, me dá um picolé?", tornou o pequeno com sua voz muito aguda. Desta feita, eu me aproximei cautelosamente da família com o intento de acompanhar mais de perto o desfecho daquela incrível história. "Sebastião, Alfredo quer chupar um picolé", comunicou a mãe de Alfredo ao marido, uma mulher de pele bem clara que trazia aos ombros uma manta verde abacate. Sebastião, no entanto, como se não a escutasse ou não lhe desse atenção, continuou falando ao seu interlocutor. "Saiba o senhor que o pequeno já passou por todos os médicos daqui, de Peçanha, de Governador Valadares e nada. Ah, mas não se avexe, porque na capital haverá uma solução para o caso", tranquilizou o velho. "Sebastião, Alfredo quer chupar um picolé", repetiu a mulher, dessa vez virando-se para o esposo. Este, instado novamente, pôs-se de pé num salto e, encarando o filho, inquiriu sério: "Picolé logo agora?" Mal Alfredo balançasse positivamente a cabeça, o pai foi ao bar, único estabelecimento aberto na rodoviária, e trouxe de lá um picolé branco, não sei se por ser de leite ou pelo gelo, desembrulhado como era vendido na ocasião, e o entregou ao filho. Alfredo, ao mesmo tempo que se deliciava com o picolé, contemplava-o hipnotizado. Súbito, nós ouvimos um estralo que, em instante, constatamos tratar-se de uma mordida, quando nosso herói tirou da boca o picolé e o exibiu com a ponta decepada. Eu senti, nesse exato momento da façanha, os dedos dos pés enrijecerem-se. Anjo encostou o queixo ao peito, como a um pintinho que se refugia entre as asas. O velho ergueu a gola do paletó cor de areia e soltou um espirro tão barulhento que afugentou um vira-lata de pelo encardido que rondava a área, tal qual um vigilante destemido. O cão, bravio e valente, saiu a ladrar doidamente atrás de inimigos fantasmas. Almoçamos no restaurante do padrinho de meu irmão caçula, o senhor Francisco, onde coméramos o delicioso PF, para em seguida aguardar o gatão que nos levaria até Coluna. Capítulo 3. O Gatão. Eu nunca soube exatamente por que apelidaram o ônibus de Coluna de Gatão. Mistérios à parte, o veículo de cor vermelha saía de Coluna diariamente às 6 horas da manhã com destino a Guanhães e retornava às 14. Otacílio, seu proprietário e também motorista, com o qual eu trocava algumas palavras durante a viagem, sempre me recebia com sorriso amável. O trocador, para a enorme felicidade de Anjo e minha, era nosso irmão Roberto. Moreno, silencioso e caprichoso como o papai, ele guardava todas as malas, sacos e caixas no bagageiro com destreza e competência. "Boas férias para vocês", desejou Roberto com as mãos em nossos ombros. Ele que certamente já reservara as 2 primeiras poltronas para nós. Enquanto o ônibus rolava mansamente pelas ruas de Guanhães, admirava-lhe o calçamento reluzentemente azul ao sol daquela tarde. Na estrada lembrei-me do medo que sentia da cidade de São João Evangelista, pois nos fundos da casa de minha tia-avó Anita encontrava-se a cadeia pública do município, a cujas grades os presidiários ficavam encostados olhando para nós no quintal. "Taquinho, se aquele preso barbudo sair de lá, o que acontece?" indagou-me Anjo certa vez, referindo-se discretamente
a um detento colunense por alcunha Neném. Ele nos mata. Respondi para depois puxá-lo pela mão até a cozinha, onde a nossa prima Bete requentava o leite para nós tomarmos. Taquinho, como vão os estudos? Quis saber Otacílio quando nos aproximávamos de Paulistas. Vão muito bem, graças a Deus. Aliás, agora eu sou membro do coral infantil da escola, que é regido pela professora Lídia Maria Cavalcante de Freitas. Respondi alteando a voz só para esnobar. Em seguida, acrescentei com eloquência, recordando-me do pedido de Djaneira. No primeiro semestre, por exemplo, já nos apresentamos no saguão da Biblioteca Pública Luiz de Bessa, no auditório do Instituto de Educação e no Teatro Francisco Nunes. Que maravilha! Parabéns! Disse ele antes de frear o veículo para apanhar um passageiro que, como tantos outros, pegava o transporte pelo caminho. Roberto desceu a fim de cumprir a sua obrigação e logo retornou para interrogar o motorista. O passageiro quer saber se pode levar um porco vivo. Diga a ele que infelizmente não pode, porque a fiscalização não permite, respondeu Otacílio, franzindo a testa. Daí a pouco um homem de bigode preto sobe as escadas e entra resmungando. Ora, eu não vejo problema algum em levar um capadinho no bagageiro de Paulistas a Baguari. Em Baguari o meu coração começou a bater acelerado. Com o rosto para fora da janela, eu esperava super ansioso pelo momento de ver a estradinha que leva à fazenda de meu padrinho Geraldo Abdala, além de passar na ponte sobre a Cachoeira da Fumaça que banha as suas terras. Você viu tudo, Taquinho? Perguntou Otacílio, que para me favorecer até diminuía a velocidade. Como resposta, recostei-me feliz e sorridente na poltrona. Mais adiante, o ônibus parou pela enésima vez. Tratava-se desta feita de uma mulher com lenço roxo na cabeça, carregando uma ave. Infelizmente, senhora, o motorista não pode levar o galo. Eu escutei Roberto dizer com todo pesar. Ah, moço, mas nem no meu colo, é só até o Japão, replicou ela. Japão? Exclamei olhando para a mamãe, que logo me explicou. Japão é um distrito de Coluna, perto daqui. De dentro, Otacílio suspirou antes de autorizar. Então pode entrar, dona. Rápida, a mulher galgou os degraus e tão logo se acomodara, declarou: este galo é presente de Dona Calu, de seu Geraldo Abdala. Anjo e eu nos entreolhamos em silêncio. Mamãe informou a desconhecida. Calu e Geraldo são meus compadres, padrinhos de batismo do meu filho. Como a mulher se limitasse a um meneio de cabeça, eu aproveitei o ensejo para sentenciar, fitando a crista rubra da ave em seu colo. Otacílio, galo pode entrar, raposa não. Cruzeirense, além de fã do extraordinário ponta esquerda Joãozinho, Anjo rebateu imediatamente. Galo é bom só na panela. De pé, já preparada para descer, a dona da ave recusou o que pensara ser uma mera sugestão de criança. Não, garotinho, ele é para as minhas galinhas. De repente, assim que passáramos pela fazenda do senhor Aguiar, Otacílio acionou a buzina, defronte ao campo onde eu jogava bola quase todas as tardes, mais uma buzinada. E na entrada da cidade, as duas derradeiras. Capítulo 4. A chegada. A parada do ônibus era em frente ao hotel de Dona Zezé. Desligado o motor do veículo a aproximadamente 2 metros da garagem, os passageiros mal continham a vontade de descer.
Do interior do ônibus, ouvíamos pelo alto-falante da Igreja Matriz de Santo Antônio a música que anunciava a hora sagrada do Ângelus. Lá fora, 2,5 dúzias de pessoas, entre adultos e crianças, aguardavam o retorno de um parente ou simplesmente para ver quem chegava. "Ó, comadrezita!", exclamou Dona Jacira, aproximando-se, ela que é madrinha de crisma da nossa irmã Aparecida. E depois de se inteirar com mamãe como fôramos de viagem, dirigiu-se a Anjo e a mim. "Cadê comadre Natinha?", perguntou ela por nossa irmã, madrinha de crisma de sua filha. "Dindinha não veio, mas me pediu para dizer à senhora que a encomenda está comprada", disse-lhe eu. "Encomenda?", espantou-se ela, e após dar o braço ao senhor Amintas, por quem esperava, murmurou condescendente: "Ah, sim, obrigada, Tataquinho." De posse da bagagem, encaminhamo-nos para casa. Antes de virarmos a esquina da nossa rua, porém, eu cumprimentei Dona Zezé e Valdemar Lopes, dos quais gostava muito. Ao aproximarmos-nos de casa, avistei Dona Bilica atravessando a rua no seu arrastar contínuo de gorda simpática e amável para receber mamãe, sua amiga do peito. "Que bom, Anjo e Taquinho chegaram", exclamou todo contente o nosso irmão Léo, para logo abraçar nós dois ao mesmo tempo. Trajava ele o uniforme de um time de futebol, além dos óculos e dos cabelos castanhos e lisos que lhe cobriam o pescoço. "Léo, você é goleiro da equipe?", indaguei eu sorrindo. Como resposta, ele se virou para que víssemos o número 1 às suas costas e depois acrescentou: "Eu acabei de chegar do treino." Assentados à mesa da cozinha para um pequeno lanche antes do jantar, Anjo e eu notamos quando Aderbal, outro irmão, entrou no recinto para nos ver. Olhava-nos de longe sem dizer uma palavra. Entretanto, mostrava com gestos uma lata e outra dentro do armário, como se quisesse lembrar mamãe de alguma coisa. "Babal, toque o hino nacional para eles ouvirem", pediu Léo. Ele então se aproximou da mesa e de forma magistral executou do início ao fim, com introdução e tudo, com a mão direita na axila do braço esquerdo. Anjo e eu ríamos sem parar, até saírem lágrimas nos olhos. "Que menino danado, meu Deus!", exclamou mamãe após pegar a lata do armário e me servir bolacha, minha quitanda preferida. E aproveitando que meu irmão se recostara novamente à janela ao lado do fogão a lenha, cochichou-me: "Aderbal tem vergonha de falar porque é gago." Naquela noite, eu sonhei que fora para a casa de tia Geralda Amador ver meus primos, mas não encontrei ninguém. Aliás, Coluna achava-se completamente vazia, sem moradores nas residências ou em parte alguma. Fui à praça e deparei com a igreja e os bares fechados. Nem mesmo o gatão se encontrava na garagem. Continuei a perambular pela cidade deserta sob um céu escuro, quando, ao sentir os primeiros pingos de uma chuva fria, felizmente eu acordei para uma realidade absolutamente mais aprazível. Capítulo 5. Final feliz. O quintal de minha casa, onde eu brincava todas as manhãs, era maravilhoso. Nele havia árvores, muita terra e um espaço enorme. Eu já me tornara o maior e mais próspero fazendeiro da região, sendo proprietário de um rebanho com cerca de 500 cabeças de gado, entre vacas, bezerros, bois, garrotes e novilhas. As vacas, amarelas e graúdas laranjas, os bezerros, pequeninos limões ainda durinhos e verdes,
Os bois, limões já maduros, ásperos e macios como se fossem gordos e viris reprodutores. Por fim, laranjas verdes e de médio porte representavam os garrotes e as novilhas. Entre as raízes das árvores, lugar propício para acumulação de folhas secas e gravetos, achavam-se separadamente os pastos, dos quais todos os dias, bem cedinho, eu tocava o gado para os currais. Estes, aliás, feitos com absoluta perfeição por Léo, de taquara pregada ao chão, sem faltar o lugar específico para tirar o leite, com a sua imprescindível cobertura para os dias chuvosos. Ainda possuía eu excelente cavalo, com o qual galopava pelo terreiro a descer e a subir por colinas, saltando valados e riachos, atrás de um inimigo imaginário que, porventura, ousada e atrevidamente, tentara me roubar uma res. Tratava-se tal montaria de um majestoso bambu verde claro, com os nós verde escuros que Babau conseguira para mim, além de o furar a fim de passar pelos buracos um barbante branco que utilizava como rédea. Certa vez, após tomar uma deliciosa jacuba no desjejum, fui a um compartimento atrás da casa, onde ficava a caixa d'água, buscar o meu cavalo para dar umas voltas. Que tristeza, não o encontrei. Sentei-me desalentado numa pedra e me pus a pensar. Será que ele fugiu para o quintal de Dona Elza de Babi ou para o de Dona Zezé? Possível é, porque meu cavalo é capaz de pular qualquer cerca, concluí. Mas se algum viajante do hotel o levou embora, adeus. Cogitei aniquilado. Porém, com um sopro de esperança, levantei-me para ir indagar minha mãe. Mamãe, a senhora viu meu cavalo por aí? Seu cavalo? Espantou-se ela, servindo-se do 7º café da manhã. Ah, como mamãe gostava de um cafezinho, tomava-o com o mesmo prazer de quem bebe champanhe. Sim, mamãe, o cavalo que Babau me deu, esclareci. Você já procurou debaixo das árvores atrás do tanque? Perguntou ela, comendo mesmo de pé um biscoito de goma. Eu assenti com a cabeça, para depois declarar um fôlego só. Eu tenho certeza de que meu cavalo não fugiu, porque era ensinado, mas não tenho dúvida de que ele foi roubado. Quantas crianças brincam neste terreiro e que gostariam de montar nele? Mamãe me escutava em silêncio. Eu pedirei a Lado que vá comigo à delegacia. Preciso dar queixa do roubo à polícia e depois de descoberto o ladrão, Piscida entrará com uma ação na justiça para mim, já que é advogada. Tornei eu aludindo a 2 irmãos mais velhos, pondo para fora tudo que aprendera ouvindo o noticiário policial pela imprensa. Ah, meu filho, Deus ajude que logo o cavalo apareça. Vamos rezar, ponderou mamãe. Saí amuado da cozinha, parei debaixo do mamoeiro e outra vez me pus a meditar no assunto. Não quis buscar as vacas e os bezerros no pasto. Elas que aguardassem o dia seguinte para eu tirar o leite. Elas que se alimentassem só de capim. Almocei e merendei no quintal, na esperança de que o meu cavalo voltasse a qualquer hora. Nada. Também não quis conversar com Dona Bilica, que ia à nossa casa todo santo dia à tarde, e tampouco desejei ir com Anjo ao campo jogar bola. Após o banho, de raiva, me assentei à mesa para jantar de costas para o terreiro. Finda a refeição, enquanto eu saboreava o extraordinário doce de leite feito por mamãe, escutei Anjo gritar: "Taquinho, o seu cavalo chegou!" Ergui-me de um salto com um doce na boca e outro na mão e corri para fora. De fato, lá estava ele, bonito, lisinho e forte.
nos seus 12 centímetros de diâmetro. Um pouco úmido, talvez pelo sereno da noite. Depois de um afago, montei-o garlhadamente, tal qual um cavaleiro de filme americano, e disparei pelo quintal, deixando rastros no chão que a lua iluminava para todo mundo ver. Fatigado de galopar, apeei-me então e o puxei pela rédea até o meu quarto. Na hora de dormir, eu tirei de trás da porta e o deitei debaixo da cama, bem afastado do penico. Sonhei que regressava de uma viagem a Rio Vermelho, município a pouco mais de 20 quilômetros de Coluna. E ao atravessar a praça a caminho de casa, Quinzinho de Freitas e Farid, fazendeiros na região, aproximaram-se. "Que belo cavalo!" exclamaram em uníssono. "Taquinho, quer me vender esse cavalo?" interrogou-me seu Quinzinho, tirando o chapéu. "Infelizmente não, seu Quinzinho. Por quê?" "Então, enquanto você estiver na escola, deixe-o em minha fazenda para cruzar com as minhas éguas", propôs ele, interrompendo-me. Fitei-o sorrindo. Tratava-se de um velho alto, esguio e de cabelos brancos. Depois respondi: "Tudo bem, mas o primeiro potro é meu." Em seguida, despedi-me alegando cansaço. "Que menino bom negociante", escutei Farid dizer às minhas costas. "Igual ao avô Quinquim Amador", completou seu Quinzinho, que, segundo rezava a lenda, entrara a cavalo na cabana, uma casa noturna da cidade à época. Atirou em todas as lâmpadas e acabou com o baile. Ele mesmo, autor desta e de outras bravatas. Anos depois, mamãe me confessou que precisara daquele bambu para um varal mais baixo, mas que se esqueceu de o colocar novamente no mesmo lugar. Capítulo 6. Travessuras. Tia Mira era uma pessoa que aguçava a minha curiosidade. Eu não sabia onde ela morava, como vivia, nem quando ou o que comia. Sempre a via pelas ruas a vagar e a xingar as crianças e adolescentes, tão somente porque lhe pediam a bênção. Os adultos afirmavam, categóricos, que tia Mira era mesmo doida. Mamãe, entretanto, ponderava na sua benevolência cristã. "Mira é perturbada, coitada, que Deus tome conta dela." Depois pedia a Anjo e a mim: "Quando vocês a encontrarem, não mexam com ela, deixem-na seguir o seu caminho em paz." Meu irmãozinho caçula e eu nos entreolhamos em silêncio. Afinal de contas, ele tinha pleno conhecimento do meu plano para aquele dia, o qual, para ser realizado, era necessário bastante coragem e uma dose de desobediência. Anjo e eu passamos a manhã inteira em casa de tia Geralda Amador, desfrutando da companhia dos nossos primos. De retorno, em vez de irmos por baixo, que era mais perto, fomos por cima, já que o episódio se daria na praça muito provavelmente. Pelo caminho, Vitor de Dona Célia Aguiar nos chamou: "Anjo, traga Tataqui aqui." Encostado ao muro de sua residência, trajando camisa polo verde, em cuja gola roçavam seus cabelos castanho escuros e lisos, ele me fitou e indagou: "Você mora em Belo Horizonte?" Eu anuí que sim com a cabeça, pois não poderia perder mais tempo. "Lá é bom?" tornou Vitor. "Demais." Dei-lhe a resposta mais curta e enfática, própria de um colunense. Porém, ao ver uma pedra em cada mão do meu colega, interroguei-o: "Vitor, para que essas duas pedras?" Ele então impertigou o corpo, chocou uma pedra contra a outra e respondeu: "É porque quando passar por aqui um cachorro, se eu errar uma, acerto a outra." Nisso veio vindo pela rua o Martelo, um cão amarelo da casa da tia Geralda Amador. O animal, como possivelmente já conhecesse o seu algoz, ao se aproximar da pequena inclinação,
empreendeu carreira morro acima, mas em vão. As pedradas atingiram-no certeiras, no focinho e na cauda. Despedimo-nos com gargalhadas, afinal de contas, a próxima travessura seria a minha. Enquanto o anjo me esperava executar sozinho a traquinagem, assentado num banco defronte à residência de Santinho e Dona Neuza, atravessei a praça passando pela piscina. E como a olhasse de esguelha, murmurei: outro dia será a sua vez, delícia. Finda a travessia, estaquei o passo e me pus a relancear os olhos quando, não mais do que de repente, eu avistei tia Mira cruzar a rua exatamente na minha direção. É agora ou nunca, Taquinho? Pensei. Mal ela pisara na praça trajando saia alaranjada e blusa bege sem mangas, além de carregar uma sacola transparente na mão esquerda, respirei fundo e pedi bem alto: bênção, tia Mira. Tesa, rígida, ela me encarou e respondeu pausadamente, sílaba por sílaba: até você, filho de Zita, até você que mora lá naquela Belo Horizonte, vá pedir bênção à sua mãe, filho de uma égua parida, desgraçado. E me encheu de palavrões escabrosos, fazendo meu coração saltar de emoção dentro do peito, tornando-me a criança mais feliz do mundo. E enquanto corria ao encontro de meu irmãozinho, gritava de alegria: oba, tia Mira me xingou! Capítulo 7. Superando o medo. Dias depois, proposto a superar o medo que meus irmãos mais velhos, Lado e Tonzinho, incutiram em mim, preparei-me para nova, arriscada e instigante aventura. Desta feita, eu não fui ao campo participar da pelada vespertina que, invariavelmente, terminava em um divertido quebra-canelas, nem me juntei à meninada para correr atrás do gatão quando este adentrou a cidade. Mas desta vez decidi por não envolver Anjo, direta ou indiretamente que fosse nessa minha reinação. Era ele ainda muito pequeno para apanhar de vara de sinô, que, conforme já me alertaram e sobretudo amedrontaram os irmãos supracitados, não permitia que crianças entrassem na piscina da praça. Ora, será que Sinô tem mesmo coragem de cortar alguém na vara só porque entrou na piscina? Interrogava-me a caminho da praça. Andava eu devagar, ressabiado, temeroso de encontrar algum colega que me perguntasse aonde ia e, por isto, atrapalhar os meus planos de peralta. Enquanto eu contornava a piscina como quem não quer nada, contemplava-a embevecido, toda de azulejos com fonte luminosa, tendo ainda as bordas multicoloridas em cada uma das 4 quinas, um canteiro de flores feito de pedra e da minha altura. Nas suas águas amarelentas refletiam-se as luzes dos postes em torno, pois já era noite, o que a tornava irresistivelmente mais fascinante. Por fim, escolhi uma das laterais e mergulhei o meu pé esquerdo. Que delícia! A água estava quentinha, mesmo em pleno inverno. Eu olhei para um lado e outro e, como não visse ninguém por perto, entrei. Atento a tudo, caminhava pela água que me cobria apenas os joelhos. Cadê Sinô? Indaguei-me após atravessar a piscina de uma ponta à outra. Então, à medida que o tempo escoava e ninguém aparecia, comecei a me soltar. Em princípio, ajoelhei-me, depois passei a espadanar água a esmo. Logo, eu já dava fortes e repetidas braçadas, virava-me de barriga para cima, até que por fim retirei-me num misto de vitória e frustração. Em casa, mamãe perguntou ao me ver todo molhado:
Oh, meu filho, o que aconteceu para você estar ensopado desse jeito? Despi-me primeiro da camiseta, joguei-a por sobre um tamborete e respondi, olhando desafiadoramente para Lado e Tonzinho, que jantavam em silêncio. Eu fui tomar o banho de piscina, que não aguentava de tanto calor. O sonho que eu tive aquela noite, porém, fora-me totalmente desfavorável. Encontrava-me em pleno deleite na piscina da praça quando súbito escutei: "Agora eu pego você". Virei rapidamente a cabeça para a direita e me deparei com um homem moreno usando uma capa cor de abóbora. "Você sabe que eu não permito criança dentro da piscina", tornou ele, brandindo no ar uma vara que de tão grossa parecia um cacetete. "Ó, Sinô malvado", pensava eu enquanto me afastava de costas. Saí da piscina e galguei os 3 degraus da escadinha mais próxima. Como a porta principal da igreja achava-se fechada, refugiei-me então em seu jardim. No meu encalço, Sinô bradava colérico: "Venha cá, moleque, eu quero lhe mostrar para que serve esta vara". Infelizmente, não tivera eu sorte na escolha do refúgio. Tendo este apenas 2 acessos, ambos tornaram-se-me indisponíveis para uma eventual escapadela, já que a porta lateral da matriz também se encontrava fechada e o outro pelo qual passara, meu perseguidor acabara de obstruir. Não vislumbrando, pois, qualquer chance de fuga, já que eu não conseguiria pular o muro e entregar-me jamais, a solução seria enfrentá-lo, mesmo que levasse uma surra. Imóvel, Sinô me encarava de olhos chamejantes da entrada do jardim. Rente ao muro dos fundos, movimentava-me ininterruptamente de uma extremidade à outra, a fim de ganhar tempo ou, quem sabe, cansá-lo, fazê-lo simplesmente desistir da captura. Entretanto, ele avançou alguns passos e, para minha estupefação, seus braços e pernas abertos mediam aproximadamente 7 metros de comprimento. Irremediavelmente perdido, portanto, vi-me então açoitado pelo meu captor, com o corpo inteiro ferido e ensanguentado, transportado imediatamente por Tonzinho na C10 amarela da prefeitura para o hospital em Guanhães, onde trabalhava como enfermeira a minha irmã Chá. "Você não me escapa", urrou o terrível Sinô, balançando lentamente a vara. De repente, por cima de seus ombros, eu avistei 2 irmãos, Eugênio e Petrônio. Em vão tentei gritar por socorro, pois a voz não me saíra da garganta. Contudo, na terceira tentativa, consegui bradar a plenos pulmões: "Neném, Tunim, salvem-me!" Incontinente, meus salvadores precipitaram-se para o jardim. Neném, que já usava barba à época, agarrou Sinô pelo pescoço, enquanto Tunim pedia com a polidez que lhe era peculiar: "Por favor, Sinô, deixe que eu explique a Taquinho que não pode entrar na piscina." Todavia, o guardião da piscina fez-se irredutível. Após lançar meus irmãos do outro lado do muro com uma força descomunal, investiu furioso contra mim. E no exato momento em que ele me desferiria o primeiro golpe de vara, eu despertei com uma vontade tremenda de fazer xixi. Arriei-me no urinol branco de louça e saciei o desejo, sentindo duplo alívio. Capítulo 8: A festa e o solitário. Dia de festa em Coluna era uma maravilha. A cidade ficava bem cheia, porque o povo da roça vinha participar também da alegria. Quanta gente, que felicidade! Às portas das vendas e bares, os cavalos aguardavam pacientes e ordeiros pelos seus cavaleiros. Homens de variadas idades e estaturas, que de pé em frente a um balcão de madeira, passavam horas a fio conversando,
bebendo cachaça e tirando gosto com alguma iguaria típica do estabelecimento. Lá em casa, comadres e amigas de mamãe guardavam seus pertences para irem à missa e só os buscavam no fim da tarde. Entre essas pessoas boníssimas e singelas, haviam 4 irmãos idosos: Alexandrina, Sebastiana, Justina e Marciano. Este, por sinal, me encantava, porque afirmavam os adultos saber ele das horas só de mirar o sol. "Quantas horas são agora, Marciano?" perguntei-lhe certa vez. Após olhar para o céu pela porta da sala aberta, o velhinho respondeu: 10h35. Eu corri então para a cozinha a fim de conferir no relógio despertador dentro do armário e voltei sorrindo. "Poxa, o senhor acerta mesmo!" exclamei. Em seguida, como demonstração de carinho pelos irmãos que, conforme me contaram os adultos, moravam em um rancho de taquara, eu lhes apalpava o papo. Ai, que dó! Temia que a qualquer instante aqueles ossos pontiagudos lhes furassem a garganta. Foi em uma dessas inesquecíveis festas que eu conheci o solitário, porém o homem mais valente que já vira em toda a minha vida. Estávamos todos nós colunenses na praça em uma tarde de sol ameno, o comércio abarrotado de fregueses, quando de repente alguém declarou: "Ih, mexeram na caixa de abelhas." "Mexeram não, mexeram?" duvidou outro. "Mexeram? Mexeram não", zombou o terceiro. Virei-me para trás e um dos 3 rapazes aconselhou: "Vão para casa, meninos, que lá vem abelhas para cima de nós." De fato, em derredor havia um inexplicável corre-corre. Depois, rápida e assustadora, a notícia se espalhou por entre as crianças, adolescentes, jovens e velhos, que em grupos de parentes e amigos gozavam em paz e na mais genuína tranquilidade dos festejos. Oh, uma abelha picou a orelha de uma senhora assentada na escadaria da igreja, relatou apavorada uma moça de cabelos curtos. Lamentavelmente, os fatos iam se repetindo gradativamente, dos quais Anjo e eu tomávamos conhecimento à medida que avançávamos para o meio da multidão. Ai, coitado, o vovô levou uma ferroada no nariz, lamentou uma garota de tranças. As abelhas que picavam aqui e acolá um braço de menino ou perna de mulher multiplicaram-se instantaneamente, causando imenso terror, além de investirem inexoráveis e impiedosas contra os indefesos cidadãos, que atônitos dispersavam-se atabalhoadamente em busca de guarida. Eu tenho certeza de que isso foi a ação de um corta-goela desgraçado. Esbravejou um homem grisalho. Eu concordo plenamente com o senhor, apoiou o companheiro, enquanto passavam por Anjo e por mim. Súbito, eu segurei o braço do meu irmãozinho caçula e, com a finalidade de o proteger, ordenei-lhe: "Vá embora, Anjo, que depois eu lhe contarei quem é esse tal de corta-goela que acabou com a festa." Refugiado no bar de Tunim Trindade, já que a praça ficara mesmo absolutamente abandonada, eu, que não sou bobo coisa nenhuma, já pedira a Dino 2 bombons na conta de lado, para refletir melhor no assunto. Enquanto os devorava da porta do recinto, imaginava tratar-se o sujeito de um homem extremamente forte e malvado, que tão logo encontrava uma vítima fatal das abelhas estirada ao solo, cortaria-lhe a goela. Todavia, o que sucedeu a seguir deslumbrou-me sobremaneira. Um cidadão alto, magro e de meia idade atravessou serenamente a praça, assoviando uma suave melodia, e assentou-se no banco defronte à igreja. E quando veio com ferocidade e sanha o primeiro enxame de abelhas para o atacar, ele se ergueu, arrancou da cabeça um chapelão preto
e em brados abanava-o freneticamente contra os insetos. Vapo, vapo, eu não tenho medo nem de onça. Em poucos instantes, outro enxame ainda mais numeroso e mortífero investiu contra o desconhecido. Novamente de pé e munido apenas do seu chapelão preto, ele enfrentou tudo e a todos com invejável destemor. Vapo, vapo, eu não tenho medo nem de onça. À minha direita alguém exclamou: vai ser valente assim lá longe, trem. Eu o vi tomando cachaça na venda do Zé de Bela, declarou João Maurício à minha esquerda, ele que nunca perdia um episódio sequer. Aliás, na ocasião do falecimento do senhor José Pimenta, João Maurício rebateu quando lhe contaram da morte. Ora, gente, eu estava dentro do curral na hora em que ele tomou o veneno. Felizmente não houve mais ataques ao desconhecido. Os insetos, combatidos e derrotados com tanta valentia, debandaram-se. Desta feita, paulatinamente, os fregueses retiravam-se dos estabelecimentos comerciais. E como soubessem que só o conterrâneo João Maurício vira antes o herói da cena, cercaram-no na praça para ouvi-lo. Ó pessoal, eu retornava certa vez do Japão quando esse moço escutei ao passar por eles a caminho de casa. Porém não quis ouvir o restante, pois lastimava que aquele moço não tivesse aparecido justamente no momento em que o cortador de goela fora mexer com a caixa de abelhas. Assim matutava eu, inconformado com o término tão precoce da festa. Capítulo 9. Afilhado milionário, empresários falidos. Foi a minha família que introduziu o chup-chup em Coluna. Como já comercializássemos o refresco no bairro Barreiro de Cima, em Belo Horizonte, Anjo e eu resolvemos levar a micro, mínima, diminuta empresa composta por nós dois e uma caixa de isopor cor-de-rosa para a nossa terra natal, tendo o primo Dilermando como vendedor. Oh, que estrondoso sucesso! Todos os dias a caixa saía para a rua abarrotada de chup-chupes e retornava vazia, ou melhor, cheia de dinheiro. Era uma noite de céu azul, repleto de estrelas e esplêndido luar. Andava eu muito contente entre os meus primos prediletos, Dilermando de tia Geralda Amador e Jordano de tia Deja. Dirigimo-nos ao bar de Tunim Trindade, onde, fazendo-me importante, pedi ao balcão: Dino, por favor, me dê 3 bombons na conta de lado. Na calçada, Jordano, que era bastante alto, se é que já fora baixo algum dia, vergou-se sobre mim e perguntou: Taquinho, você pediu 3 bombons no cocô de lado? Eu ri a beça, para depois esclarecer falando claramente: Não, Joca, pedi 3 bombons na conta de lado. Outra vez na praça, avistamos Anjo em disparada ao nosso encontro. Como estava lindo meu irmãozinho caçula. Trajava ele calça comprida de tergal, camisa cinza claro, quichute, japona azul, além dos cabelos castanhos escuros bem penteados. Seus olhos brilharam ao me dizer: Taquinho, meu padrinho Chico jantou lá em casa. Que legal, exclamei para logo indagar: Por que você não me chamou? Como resposta, Anjo abaixou a cabeça e começou a bater com o pezinho esquerdo no chão como legítimo canhoto, dando-me a entender que não tivera essa ideia, que se esquecera ou qualquer coisa do gênero. Por fim, ergueu os olhos e revelou sorrindo: Meu padrinho me encheu de dinheiro. É? Exclamei novamente, avançando um passo. Desta feita, ele enfiou a mãozinha canhota no bolso de sua indefectível japona e retirou um maço de notas. Rápido, Joca esticou seu braço gigantesco para o ombro de Anjo e propôs: Pague um lanche gostoso para nós. Aí,
quando vocês forem a Brasília, será a minha vez." "Brasília?" espantou-se ele. "Sim, anjo, Brasília, onde mora a nossa irmã Sãozinha." Intervi. Como o afilhado milionário concordasse com um aceno, Dilermando sugeriu como autêntico guia turístico: "Vamos ao bar-restaurante da cidade, que tem um pastel maravilhoso." Assentados à mesa do recinto, aguardávamos em silêncio e ansiosos quando, em poucos instantes, o proprietário passou pela porta de acesso que liga os dois ambientes do estabelecimento e veio nos atender. "Boa noite", cumprimentou ele as 4 crianças, trajando camisa verde claro de mangas curtas. "João do bar, por gentileza, traga-nos 16 pastéis dos grandes e 8 Coca-Colas bem geladas. Eu lhe pedi do jeito que ficara combinado pelo caminho." Enquanto devorávamos vorazmente os saborosos pastéis, eu olhava de soslaio para meu irmãozinho caçula, a fim de verificar se ele conseguiria liquidar sua cota, posto que jantara. Para minha surpresa, no entanto, Anjo não só obtivera êxito, como autorizou e participou de 2 rodadas de picolés de leite e de groselha, que ao final lambemos até o palito. Para tornar ainda mais empolgante a nossa aventura, fomos embora no escuro, já que a luz elétrica era desligada infalivelmente às 22 horas. No dia seguinte, bem cedo, véspera do nosso retorno a Belo Horizonte, eu fui recolher a féria do mês que guardávamos na gaveta do oratório de mamãe. "Uai, cadê o dinheiro?" indaguei assustado, olhando para algumas parcas moedas que jaziam no fundo da gaveta. Recuei então até a cama, na qual dormia Anjo, e me assentei. Mirei por um bom tempo antes de lhe afastar da testa uma mecha de cabelos. Por fim, levantei-me e fui para a cozinha. Acomodado à mesa, interroguei mamãe, que terminava de me servir um suculento prato de mingau de fubá com bastante queijo. "Mamãe, o padrinho de Anjo jantou aqui ontem?" Depois de me entregar o prato, ela respondeu enquanto cobria cuidadosamente o queijo com um pano branco estampado de flores. "Uai, meu filho, ele me contou que encontrou o compadre na praça e também que ganhou dele dinheiro para comprar um quichute novo." Eu me pus a tomar um mingau em silêncio, em rápidas colheradas que me queimavam a garganta, apesar do frescor do queijo. Que esperto, enganou-nos direitinho, matutava resignado. De regresso ao quarto, eu fitei Anjo, que agora dormia virado para a parede, tendo a mãozinha esquerda fora do cobertor. Suspirei fundo e concluí que seria terrível ingratidão de minha parte brigar com aquele irmãozinho. Ele que, quando ainda não residia comigo na capital, mas sabendo que eu adorava jabuticaba, colhia 2 baldes da fruta e os colocava com toda a inocência do mundo debaixo da cama para mim. Resoluto, sorri e saí do quarto para ir tirar o leite e me despedir do gado, andar a cavalo até me fatigar e senti-lo suado, à tarde jogar futebol no campo, esperar o gatão chegar na entrada da cidade para correr atrás dele, enfim, curti ao máximo a minha coluna querida, já pensando nas férias dos meses de dezembro e janeiro. Ademais, ninguém precisaria saber que eu era um empresário falido. Parte 2. Na Fazenda Barra Grande. Capítulo 1. O romance. O gatão parou na entrada da estradinha vicinal que levava à fazenda de Albertinho de Freitas. Mamãe, Anjo e eu descemos, e enquanto esperávamos Roberto pegar nossa bagagem, subi em uma moita de capim para ver o terreiro branco da casa de minha irmã Edinha. De posse das malas e sacolas,
pusemo-nos a caminhar pela estradinha margeada pelo mato verde que, vez ou outra, roçava-nos as pernas. Bem, para explicar melhormente o título deste capítulo, o romance, é necessário que regressemos ao passado, ao tempo em que Albertinho e Edinha ainda eram namorados. Era noite e, como em todas elas, Albertinho aparecia lá em casa para namorar a minha irmã. Peralta e abelhudo, transitava eu sem cessar da cozinha à cortina que precedia a sala e desta para a cozinha. Nessas idas e vindas, escutava uma palavra de carinho, uma confissão de amor, o que me transbordava o coração de afeto por ambos. Porém, certa vez, desejei ir um pouco mais longe. Decidi dar uma espiada por entre a cortina e a parede do corredor. Desta feita, afastei-a devagarinho, com a respiração suspensa, e flagrei os amantes. Incontinente, eu disparei para a cozinha e revelei: mamãe, Edinha está assim com Albertinho. E virei o corpo todo para a esquerda, deitando a cabeça em meu próprio ombro. Em seguida, acrescentei com o coração acelerado e quase sem ar: aí, mamãe. Depois ela fez assim. Virei o rosto para cima e entreabri os lábios. Mal findara eu a encenação, ouvi passos. Era a minha irmã, que me abraçando por trás, toda perfumada e trajando um bonito conjuntinho de calça e blusa de frio azuis, indagou-me: Taquinho, você não está com sono? Eu não, respondi disfarçando um bocejo. Mas já é hora de criança dormir, tornou ela, acariciando-me os cabelos. Criança é anjo, eu sou garoto, rebati. Edinha sorriu, beijou-me a testa e repetiu o que dizia em todo fim de noite: mamãe, Albertinho pediu para desejar à senhora uma boa noite. Deitado em minha cama, eu imaginava meu cunhado retornando à fazenda naquela escuridão, tendo apenas o luar para lhe iluminar a estrada. Certa vez, sonhei que Albertinho caminhava tranquilamente e, ao se aproximar da fazenda do senhor Aguiar, um cachorro de pelo marrom emergiu inesperadamente à sua direita e investiu contra ele. Sai! Gritei assustado. O que foi, meu filho? Quis saber mamãe do quarto ao lado. Mamãe, acenda a luz, por favor, pedi assentado na cama. Na noite posterior a desse sonho, eu penetrei afoitamente na sala e perguntei a meu cunhado: Albertinho, algum dia já lhe aconteceu algo estranho ao voltar para a fazenda? Com o braço direito sobre os ombros de minha irmã e outro esticado até o beiral da porta aberta, ele respondeu: ontem mesmo, perto de seu Aguiar, um cachorro doido veio para cima de mim, mas eu dei uma nega tão boa que ele está me procurando até hoje. Enfim, transpusemos a ponte de madeira e subimos o morrinho, quando, ao nos aproximarmos da porteira, logo duas velhas conhecidas vieram ao nosso encontro. Tratava-se das cadelas Laica e Susana, companheiras de vigília, porém muito diferentes. Laica era mansa, de cor cinza claro e, incontestavelmente, o cachorro mais comprido que já existiu. Susana, por sua vez, tinha duas peculiaridades. A primeira dizia respeito ao seu pelo rajado num tom inexplicavelmente verde. A segunda, no entanto, refere-se às suas duas únicas posições: de pé sobre as quatro patas ou, quando se deitava, apenas do lado direito, parecia estar de pé, ou seja, nada de se apoiar nas patas dianteiras ou traseiras. Cachorra brava, que, para meu desgosto, só brincava mordendo. Oh, meu Jesus, quem está chegando? Exclamou Edinha, que, certamente alertada pelo alarde dos cães, saíra ao quintal para nos receber. Ei, anjo, ei, Taquinho, bênção, mamãe,
tornou ela enquanto nos abraçava. A casa de minha irmã era fascinante. Todas as portas e janelas pintadas de verde, uma varanda linda em formato de L, um chuveiro movido a serpentina em um espaço com banheira, uma enorme cozinha com fogão a lenha vermelho, 2 corredores, 2 salas, 18 cômodos no total que eu percorria encantado sempre que chegava. Logo que entramos pela cozinha, como era de praxe nas fazendas, avistei Dona Aninha, mãe de Albertinho, ao preparar o jantar. Lá estava ela com seus cabelos curtos e quanta dignidade por trás de seus óculos. Aproximei-me para cumprimentá-la e me deliciar com seu jeito calmo de falar. Em seguida fui me divertir com Xaninha e Gibi, os 2 cachorrinhos de casa. Xaninha, branquinha e peluda, era de Edinha. Gibi, marrom e branco, pertencia a Adriana, irmã caçula e afilhada de Albertinho. Capítulo 2. Explorando a fazenda. Eu adorava acordar bem cedo para escutar, ainda sob o cobertor, o gado chegando lentamente ao curral. Olhei pela fresta da janela e constatei que o dia ainda estava escuro. Levantei-me mesmo assim, agasalhei e me dirigi pé ante pé para a varanda. Debruçado então no murinho, eu contemplava em silêncio a boiada, que após deixar o pasto e percorrer uma extensa reta margeando o quintal, dobrava à direita e se agrupava defronte à porteira. Achava tudo aquilo incrível! Ao longe, deitadas e encolhidas no breu, as vacas me pareciam pequenos montes sagrados e misteriosos dispersos pelo chão. Nas árvores, que eram frondosas e abundantes, o gorjeio mavioso dos pássaros anunciava a alvorada. Um galo cantava de cá, outro acolá, os cães passeavam pelo terreiro como atentos e silentes vigilantes. Enfim raiou o dia, esplêndido e abençoado. Encaminhei-me então para a cozinha a fim de tomar a extraordinária queimadinha feita por Dona Aninha, com o delicioso pão que mamãe assara de véspera. Após o desjejum, como eu também descascara de véspera dezenas de espigas de milho, além de as debulhar com o auxílio de um debulhador manual de ferro existente no paiol, fui alimentar as galinhas. De pé por trás de uma espécie de bancada de madeira sobre a qual se colocava a peneira lotada de grãos, eu ficava ouvindo mais de uma centena de aves que, ao se alimentarem, produziam um barulho semelhante ao da chuva caindo no telhado. Daí a pouco aparecia Anjo, que com sua mãozinha canhota me ajuda nessa tarefa que tanto apreciava. Finda a missão, fomos para o quartinho de fazer queijo. Este, diferentemente de tudo, em vez de uma porta e 2 janelas como os demais, tinha 2 portas e uma janela, todas pintadas de amarelo. O recinto era composto por uma pia com 2 torneiras, um tambor para coalhar o leite, uma bancada comprida de madeira no centro, sobre a qual jaziam as formas para a produção do queijo, além de prateleiras rentes à parede para armazenar o produto. Transpusemos a segunda porta, que dava para o curral de tirar leite, ou simplesmente coberta, e nos instalamos em um cercadinho contíguo, de onde observávamos o nosso cunhado trabalhar. Bom dia, Albertinho! Cumprimentamos em uníssono. Bom dia, Anjo! Bom dia, Taquinho! Respondeu ele, que, assentado num banquinho de 3 pernas, ordenhava uma imponente vaca preta. Mais adiante, sob a mesma cobertura, porém em um espaço menor, eu avistei os bezerros que, entre mugidos e vagidos, aguardavam a sua hora de mamar. Entretanto, o que me chamou a atenção naquela manhã foi uma vaca baixa e vermelha, cujos olhos acesos me fitavam cheios de ternura.
Novamente a perambular pelas terras adquiridas por Sebastião de Freitas, do qual Dona Aninha se enviuvara tão precocemente, enveredamos-no por um caminho em direção à Manga dos Porcos, chiqueiro onde vivia um monstro. Eu, que inúmeras vezes fora ao Jardim Zoológico em Belo Horizonte, confesso que nem os leões, tigres e ursos me amedrontavam tanto. Debrucei-me então no cercado para vê-lo mais de perto. Imenso, terrivelmente covarde, lá estava o bruto com o seu focinho estranhamente torto para a esquerda. Tratava-se do Barrão, infalível reprodutor, que quando o meu grande amigo Djalma, vaqueiro da fazenda, colocou o fubá molhado por todo o coxo, ele não deixou nenhum leitãozinho comer do lado do seu aleijão, mordendo-os cruel e impiedosamente. Ainda os que se achavam mais espertos, que o beiravam à direita, atacavam-os sem clemência, tombando bizonhamente a cabeçorra e fincando-lhe os dentes. Todavia, como existe Deus para proteger os mais frágeis e desamparados, existia Djalma para socorrer aquelas inofensivas criaturas. Mesmo à distância da fera, munido de um porrete, meu amigo enfiava-o na costela do tirano toda vez que ele começava a maltratar os seus próprios descendentes. À tarde, porém, eu realizei um dos meus maiores prazeres: andar a cavalo. Para a alegria de Anjo e minha, Albertinho autorizou Djalma selar os animais. Para Anjo, uma égua branca de crinas negras e compridas. Para mim, um formoso cavalo castanho, que por ser a montaria mais mansa do planeta, chamava-se Mansinho. Taquinho, você ainda se lembra de como andar a cavalo? Perguntou sorrindo meu amigo, o melhor vaqueiro da região. Ora, Dija, não me esquecerei nunca, respondi de cima, já com as rédeas nas mãos. Passamos pela lateral do quartinho de fazer queijo e seguimos pelo mesmo caminho rumo à Manga dos Porcos. Como o cavalo não passa em Pinguela, o jeito era atravessar uma valeta por onde escoava todo o esgoto do chiqueiro. Credo, resmunguei, prendendo a respiração. Depois virei a cabeça para a esquerda a fim de ver o Barrão. Lá estava o Patife, na sua costumeira modorra e de focinho apontado para mim. Tchau, Barrão idiota, resmunguei outra vez. O que foi? Indagou o Anjo ao meu lado. Como resposta, chicoteei de leve Mansinho, que, incontinente, acelerou o passo. Em seguida, eu me preparei para uma gostosura sem igual, atravessar o rio cavalgando, raso, estreito, cheio de pedrinhas e de águas frescas e límpidas. Era nele que, em companhia de meu irmãozinho caçula, vez por outra me banhava para tornar ainda mais refrescantes e inesquecíveis as minhas férias. Mansinho galgou majestosamente o barranco na outra margem do rio e finalmente encontramo-nos em plena liberdade pela estrada exclusiva da Barra Grande. Num galope moderado eu já sentia o vento me fustigar o rosto. Que delícia! Exclamei alteando a voz. Quando passamos pelo rancho de Dona Rosária, ela que sempre trabalhava para Edinha, sobretudo em ocasiões de maior demanda, gritei-lhe do selim. Ei, comadre Zarinha! Ei, compadre, vá com Deus! Respondeu ela do terreiro a catar feijão assentada num toco. Eu me acostumei a chamá-la de comadre por causa de Ana Célia, irmã de Albertinho, que lhe consagrara a filha. Diferentemente de Adriana, que era loira e gordinha, Ana Célia era magra, alta e tinha lindos cabelos castanhos e compridos. Pelos meus cálculos, após 40 minutos de cavalgada e já sentindo dor na bunda e nos quadris, propus a Anjo que regressássemos. A volta, no entanto, era absolutamente fantástica, muito mais emocionante do que a ida.
porque os animais disparavam estrada fora a ponto de eu quase voar. Tamanha era a ventania. Ê, mansinho, você é o mais veloz do mundo! Bradei eu, engolindo o vento. De rédeas completamente soltas, numa velocidade até então jamais experimentada por mim, ao aproximarmos-nos da chegada, bateu-me certo desespero. Será que Mansinho reconhecerá desta vez o caminho da fazenda? Descerá ele o barranco e atravessará o rio na direção do chiqueiro? Ou seguirá desembestado para a estrada principal por onde passam carros e caminhões? Interrogava-me em silêncio. Ah, meu Deus, mas eu não quero diminuir a velocidade porque está bom demais. Pensava sorrindo. Mansinho, você tem asas nas patas. Tornei eu a exaltá-lo, escutando apenas o ritmo do galope. Pacatá, pacatá, pacatá. Enfim, receei à toa, pois o danado do cavalo desceu derrapando no barranco. Atravessou o rio, espadanando água acima da minha cabeça e em instantes meu irmãozinho e eu nos encontrávamos sãos e salvos no terreiro. Dizem que o cavalo bom se conhece pelos dentes. Eu, contudo, afirmo que se conhece é pela memória. Graças a Deus, exclamou mamãe que já nos esperava no quintal de terço nas mãos. Djalma, faça o favor de avisar ao Albertinho que eles chegaram, pediu Edinha, que dava o braço para a mamãe. Puxa, por que vocês demoraram tanto assim? Quis saber, Adriana. Vocês foram até onde? Emendou Ana Célia. Até Belo Horizonte pelo jeito, arriscou Dona Aninha. Lá vinha Albertinho com seu habitual barulho de boca e parando a pequena distância de mim e Anjo, que acabáramos de apear, mirou-nos por sob o chapéu de palha e declarou com amistosa condescendência: hoje vocês deram uma voltinha caprichada. Beatriz, outra irmã de Albertinho, que já era moça e bonita, acercou-se de nós e falou com toda delicadeza: ó meninos, é perigoso ir tão longe. Dona Zita ficou com o coração aflito de tanta preocupação. Relanceei os olhos pelo batalhão de sensores instalado em frente ao quarto de arreios e antes de me retirar, sentenciei poeticamente: desculpem-me, mas a cavalgada teria de ser do tamanho da minha saudade. Capítulo 3. A casa mais pobre do mundo. Mamãe precisou que Anjo e eu a acompanhássemos até a cidade para uma visita. Sim, senhora, disse-lhe eu, ainda meio arrependido pela enorme preocupação que lhe causara, por conseguinte do excesso de minha peripécia na cavalgada. Aonde vamos, mamãe? Indaguei, esboçando um sorriso. Nós vamos à casa de Salicinha levar umas roupas, respondeu-me ela, terminando de fechar a terceira sacola. Bem, almoçamos e partimos. Da fazenda à cidade ou até a rua, como nós colunenses gostamos de dizer, dá para ir a pé. Carregando as sacolas, percorremos então tranquilamente a estrada de terra e entramos na área urbana. Súbito assustei-me ao avistar o comerciante Zé de Bela, que, incomumente de chapéu, achava-se de pé defronte às portas cerradas de seu estabelecimento. Mamãe, por que Zé de Bela está de chapéu e com as portas da venda fechadas? Perguntei a meia voz. Ah, meu filho, é porque quando ele está perturbado, fica assim mesmo, coitado, explicou ela, incapaz de proferir um termo que magoasse alguém. Penalizado, passei cabisbaixo pelo distinto homem, a cuja venda fora eu certa vez, e estacando diante do balcão, pedi-lhe numa troça de criança: por favor, Zé de Balas, me venda algumas belas? Ele sorriu, colocou a mão sobre a minha cabeça e falou: que menino engraçadinho, gente. Depois encheu-me as mãos de balas e declarou: estas são de graça, da próxima vez você paga dobrado. Na praça, eu escutei alguém me gritar de longe:
Taquinho! Era Jadson que vinha correndo ao nosso encontro. Gostava de andar de calção azul, camisa aberta de mangas curtas e chinelos. Eu não sabia que você chegou, disse-me ele, aproximando-se. É porque nós estamos hospedados em casa de Edinha, informei. Virando-se para mim, mamãe pediu: conte a ele do coral. Mais do que depressa, eu me preparei para falar de um dos meus assuntos prediletos. Jadson, eu sou membro de um coral infantil lá em Belo Horizonte. Que maravilha! Exclamou ele, para logo solicitar, como rapaz inteligente e grande apreciador da música brasileira: diga uma música que vocês cantam. Opa, é hora de falar bonito como me pediu Dejanira. Pensei. Faz parte do repertório do coral, por exemplo, a música Suíte dos Pescadores, do compositor baiano Dorival Caymmi. Cante para ele, pediu mamãe. Estufei o peito e comecei. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem-querer. Eu conheço. Interrompeu-me prontamente ele, para em seguida preconizar antes de nos despedirmos: Taquinho, quem sabe você será um grande cantor no futuro. Entramos em casa de Salicinha, que morava em companhia da filha na localidade Alto dos Eucaliptos. E como mamãe fosse com ela para o quarto a fim de lhe entregar as roupas e demais objetos, Anjo e eu permanecemos na sala com Rosarinha, feia, magra e manca. Era ela a menina dos olhos mais tristes que eu já vira. Não havia assento nenhum, apenas uma mesa nua, pequena e redonda, a um canto a qual Rosarinha se recostara. Entreolhávamos sem nada dizer. Ela, descalça e no seu vestido de chita estampado e sem mangas. Anjo e eu, paramentados minimamente como duas crianças têm direito. De repente, escutei-a indagar com voz fanhosa: vocês não vão à cozinha? Mesmo sem depreender claramente a intenção de Rosarinha, arranquei-me de perto da janelinha baixa onde me achava, cruzei o espaço e só parei na cozinha, a mirar um minúsculo fogão a lenha de duas bocas, única mobília no recinto. Imóvel, eu ouvia por cima da parede: obrigada por tudo, Zita. Que Deus dê à senhora muita saúde e paz. De retorno à sala, acenei para meu irmãozinho fazer o mesmo, ou seja, ir também à cozinha. Logo, mamãe deixou o quarto, seguida por Salicinha, que de mãos postas não se cansava de agradecer ao Criador pelas bênçãos que lhe caíam do céu. Eu saí com o coração desconsolado por presenciar tanta miséria, mas com as palavras que mamãe, Maria Zita dos Santos, sempre repetia, a me fazerem eco no fundo da alma. Dizia ela: eu gosto mesmo é dos pobres. À noite, sonhei que durante uma apresentação do coral, cujo uniforme era composto de calça azul marinho, camiseta bege e uma capa amarelo-ouro, avistei de relance Rosarinha na plateia, na primeira fila. Usava sandálias, meias e uma blusa de frio, além de uma fita escarlate nos cabelos crespos e curtos. Capítulo 4. Acima do Rei. Mais hospitaleira do que Edinha, eu nunca conheci. Que tenha tanto prazer em receber as visitas em sua casa, como a minha irmã, não há outra pessoa igual neste mundo. Por isto, a sua casa estava sempre cheia, a mesa farta, os braços abertos e o coração transbordante de felicidade. Professora por vocação, trabalhando desde muito jovem no exercício de outras funções, ela pautara a vida pela independência, honestidade e honradez. Após o café da manhã, tratar das galinhas, passeava eu pelo terreiro quando súbito avistei uma bicicleta encostada ao muro da varanda. Não hesitei,
peguei-a para dar mais de 1 milhão de voltas pelo quintal. Depois de me divertir às pampas, é que vinha saber que fora Beatriz quem a conseguiu emprestada na cidade. Ainda pela manhã, eu assisti a um espetáculo hilariante. Edinha dar banho em Xaninha na bica. Mas primeiro, cadê Xaninha? É sempre assim, Taquinho. Ela se esconde porque sabe que é dia de tomar banho. Relatou minha irmã de braços cruzados, para logo acrescentar como exímia contadora de histórias. Uma vez, Xaninha fugiu para o forno, quase que eu aço quitanda com ela lá dentro. Gargalhada geral. Eu já procurei debaixo de todas as camas, declarou Adriana, agachada junto a Gibi. Nem está nos armários e guarda-roupas, emendou Ana Célia. Como ajudante mirim de Albertinho, Anjo confessou. No pasto também não. Já toda arrumada e perfumada para ir passear na rua, Beatriz instigou-nos. Ora, meninos, procurem direito, que vocês a encontrarão. Evidentemente que eu ainda não conhecia o famoso detetive inglês Sherlock Holmes, mas afastei-me do grupo com a ideia na cabeça, e para despistar meu irmãozinho e as minhas amigas, todos igualmente imbuídos na captura da cadelinha fujona, fui primeiramente a um cômodo no qual ficava o desintegrador, máquina elétrica para fazer fubá como ração aos porcos. Enquanto ajudava o meu amigo Djalma a jogar dentro dela as espigas de milho descascadas, que em segundos se transformavam em pó, eu ia amadurecendo a ideia de onde poderia descobrir Xaninha. Resoluto, despedi-me do vaqueiro grandalhão, dei a volta por trás e entrei pé ante pé no galinheiro. Inspecionei em princípio por dentro dos ninhos que, dispostos em uma fileira na horizontal, eram suspensos por uma armação de madeira. Nada. Porém, ao correr os olhos pela fileira de baixo, lá estava a cachorrinha no último ninho, encolhidinha, feito uma galinha choca. Sorri vitorioso para ela. Contudo, não fiz nenhum alarde para não revelar o seu verdadeiro esconderijo, a fim de tornar depois aos olhos dos espectadores a caçada e a captura ainda mais cinematográficas. Em seguida, tomei-a cuidadosamente nos braços para evitar algum latido fortuito. Acariciei-lhe os alvos pelos e só quando me aproximei da bica é que gritei: Edinha, eu encontrei! Ainda com Xaninha erguida como se fosse um troféu, tornei a bradar: Edinha, eu encontrei! Logo eu divisei 4 pessoas correndo para mim, cada uma de um canto. Ao receber a sua cachorrinha, minha irmã perguntou: onde ela estava desta vez? Apontei o complexo composto por 2 quartinhos para armazenar arroz e feijão, o paiol, a garagem, o cômodo do desintegrador, o galinheiro e respondi de peito estufado, em cima do telhado. Depois esclareci limpando as mãos na roupa. Eu segui o rastro que ela deixou na jabuticabeira. Puxa, Taquinho, você, hein? Exclamou Adriana, quebrando um silêncio. Eu não acharia nunca, confessou o Anjo. Passando de leve a mão nos pelos da cadela, Edinha comentou: ah, então é por isso que Xaninha está cheia de penas, até parece que rolou no chão com as galinhas. Desconfiada, Ana Célia declarou: eu nunca vi penas voarem para o telhado. Encarei aquela magrela linda e atrevida e rebati feito um garoto sagaz da capital. Ora, Ana Célia, se até avião voa, penas é que não vão voar? Enquanto observava minha irmã dar banho em Xaninha, que não parava nem um minuto quieta, espadanando água para todos os lados, eu me recordava de quando conheci a bica. Mirando a água que não cessava de jorrar, fiquei como besta, procurando-lhe a torneira. Era princípio de tarde e nos encontrávamos no quartinho de fazer queijos, ajudando Djalma a fazer, obviamente, queijos. Havia bastante pessoas em torno da bancada, já que minha irmã recebera mais visitas a fim de passarem conosco o Natal e o Ano Novo.
Em dado momento da tarefa que executávamos, sob a coordenação do vaqueiro, um rapaz de cabeleira ruiva magoou-me. Eu me retirei em silêncio do local e imediatamente fui buscar o consolo nos carinhos ilimitados de quem me dava tanto afeto. Edinha, chamei debruçado na cancela esverdeada da cozinha. Oi, Taquinho, venha cá. Edinha, tornei a chamar, contendo o choro. Oi, Taquinho, eu estou passando esmalte nas unhas de mamãe. Venha cá, respondeu ela novamente. Encontravam-se na cozinha de fora, onde ficava o forno a lenha. E como eu não a chamasse outra vez, escutei-a dizer: Mamãe, aconteceu alguma coisa com ele. Eu volto já. Taquinho, o que aconteceu com você? Indagou ela ao se aproximar. Edinha, aquele rapaz da cabeleira ruiva falou que eu sou. E as lágrimas rolaram-me quentes e abundantes pelo rosto. Segurando-me pela mão, minha irmã e eu marchamos juntos para o quartinho de fazer queijos. Acompanharam-nos Xaninha e Gibi, mais atrás vieram Laica e Susana, que se juntaram ao grupo. Os 4 cães, amigos e sensibilizados com a minha dor. Ao entrarmos no recinto, o zum 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 cessou abruptamente. Edinha achegou-se então à bancada e, mirando o rapaz, disse-lhe com categoria e classe: Ó moço, como cristã, eu tenho imenso prazer em acolher as pessoas em minha casa, mas nem por isso lhe dá o direito de magoar meu irmão. Ademais, nas terras do meu marido, nem o rei ofende Taquinho. Fora, os cães nos aguardavam solenes. Ah, minha querida irmã, tu que plantaste tantas flores em meu coração, agora mais esta, para me enfeitar ainda mais a vida. Refletia eu pelo caminho de volta. Assentado à mesa da cozinha, Edinha me serviu arroz doce, sobremesa que preparara para o jantar. À noite, sonhei que uma pomposa carruagem estacionou diante da porteira. Jairinho, único irmão homem de Albertinho, desceu da varanda para atender. Cavalheiro, eu sou o rei da matinada. Apresentou-se a celebridade vestida com esmero, tendo ao lado um serviçal trajando libré e com o rosto encapuzado. O que vós desejais? Indagou prontamente Jairinho. O monarca cofiou as barbas longas e grisalhas antes de declarar: eu almejo falar com Taquinho. Incontinente, Jairinho apontou para o cume de uma frondosa gameleira que havia a caminho do pasto e disse-lhe: bem, lá está a pessoa com quem vossa majestade deseja conversar. Desta feita, Sua Alteza avançou alguns passos na direção da árvore, arrastando consigo o servo. Arrancou-lhe o capuz e, depois de erguer sublimemente os olhos para mim, confessou: ó, eu não sei mais o que fazer com este indivíduo, que não cessa de poluir as águas do rio Matinada. Como eu reconhecesse inequivocamente o rapaz da cabeleira ruiva, aconselhei-o sem pestanejar: cortai-vos a cabeça, Alteza, pois só assim vós terei paz em vosso reino. Ainda do meu posto no topo da gamileira, eu acompanhei a carruagem descer vagarosamente o morro até a ponte. Dela saíram 2 carrascos de barbas negras e espadas nas mãos, que, após deceparem violentamente a cabeça do maldito homem, deixaram-na à margem da ponte, juntamente com o restante do corpo. Pós-fácil. Recluso em um apartamento, mormente em tempos de pandemia, eu escrevi estas minhas doces memórias com saudades infindas do período de férias em Coluna, quando em casa de minha tia Geralda Amador armávamos o circo, utilizando seus próprios lençóis, colchas e cobertores. Aberto por mim ao trapézio, o espetáculo contava ainda com os palhaços Dilermando e Santos. Como encerramento, Douglas era despejado de um saco pelos palhaços, completamente pelado e sem nenhuma vergonha, para o delírio da plateia composta por
Arley e Anjo, Vitor e Edemir, Médici e Marcinho, Hernani e Marcone, Neca e Loim, além das lindas e cândidas gêmeas Elisângela e Elisete. Não poderia me esquecer de Célia, filha de Zé de Bela, que tão somente por generosidade comprava metade das balas e pirulitos que eram vendidas na bilheteria por Tamara. Outros sim, eu tenho saudades dos dias chuvosos em que pelas estradas rumo aos distritos de Grota dos Cardosos, São Pedro do Itimirim e Barra Grande, deleitava-me ao transpor arrojadamente as imensas e amarelentas enxurradas. Deverasmente saudoso também de quando brincava de fazer tijolo de barro com Darlan e ao final da tarde sua mãe, Dona Lurdinha, chamar: ó Darlan, traga Tata aqui para vocês tomarem café com bolacha. Ah, quantas saudades eu sinto de ir à igreja com mamãe para ao término da celebração escutar Padre Sadi falar: a missa de amanhã. Depois sair na procissão, arrematar leilão na barraquinha e ainda aplaudir entusiasticamente a apresentação dos caboclinhos, como eu já ressaltara na letra da música Tempos de Criança, de minha autoria, faixa do meu CD Casa de Sapê. Saudades de trepar na carga de um carro de bois que, conduzido por um ou dois rapazotes, passava pelo centro da cidade. Tempo em que o tráfego de automóveis se consistia basicamente de alguns poucos jipes e rurais, mas incontáveis cavalos que marchavam soberanos pelas ruas de terra. Enquanto desaguam de mim estas indeléveis reminiscências, eu choro confessadamente de saudades. Esta obra foi produzida por meio da captação de recursos entre amigos, financiamento coletivo. Gratidão a Deus por mais esta graça recebida. Gratidão às pessoas que confiam no meu trabalho e que de coração aberto colaboraram para viabilizar mais este projeto. Agradecimento a Deus pelo dom de escrever e compor, pela saúde e vitalidade que me mantém ativo, produtivo e sempre sonhador. Aos colaboradores que tornaram financeiramente possível a realização de mais este sonho: Aderbal Silva, Agostinha Aguiar, Alaide Barroso, Alan Freitas, Albertinho de Freitas, Amélia Guabiroba, Ana Célia Miranda, Ana Clara Guimarães, Aninha Trindade, Aparecida Silva, Beatriz Freitas, Carlos Herculano Lopes, Carlos Magno, Carminha Barbosa, Seição Barroso, Celso Pires, César Aguiar, Cícero Luiz, Cordélia Garcia, Cristina Flauzino, Dalvinha Amador, Dedo Tenório, Djanira Silva, Edemir Aguiar, Edgar Brandão, Edilene Silva Lopes, Edinha Silva, Edna Dias, Edson Reis, Evani Rocha, França Tibúrcio, Frei Afonso, G. Nunes, Geraldo Amador, Geralda Garcia, Geraldo Quaquá, Elbert Luiz, Hélio Rosa, Ismar Aguiar, Ivanilde Freitas, Jacirinha Souza, Jadson André, Jairinho Freitas, Joaquim Aguiar, José Garcia, Júlia Barbosa, Júnior, Lado, Laura, Laura Araújo, Lauro Carvalhais, Leidiana, Léo Renan, Lúcia Freitas, Luciano Pereira, Luzia Ferreira, Márcia Flor de Maio, Marcílio César Lopes Oliveira, Maria Garcia, Maria Rita dos Santos, Marilda Mendes, Mário Fernandes, Natalícia Moraes, Natinha Silva, Neuza Oliveira, Odir Amaral, Otacílio, Patrick, Petrônio Silva, Priscila, Rita Miranda Reis, Rita Trindade, Rivane Dumont, Roberto Silva, Rosemary Mapa,
Rosane de Barros Rocha, Santinho, Sãozinha Silva, Sebastião Amador, Selma Silva, Sheila Pereira de Aguiar, Silvio Garcia de Aguiar, Tarcísio Pereira Silva, Tião Nolasco, Valquíria Aguiar, Vera Lúcia Freitas, Virgílio Aguiar, Yasmin, Iuri e Zequinha Trindade.